Olá, muito boa tarde para você. O Vida Saúde está no ar. E hoje vamos tirar muitas dúvidas sobre o uso racional dos medicamentos, orientações importantes e ainda esclarecer algumas curiosidades sobre os genéricos, uso e o local de armazenamento correto. Com a gente está aqui a farmacêutica Arlete Lucena. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Então, a gente já começa aí querendo entender. O que é o uso racional de medicamentos? Bem, a Organização Mundial de Saúde entende e dá como uso racional de medicamentos uma prescrição adequada para o tempo necessário de tratamento, atendendo às condições clínicas do paciente e que gere menor custo possível tanto para o paciente quanto para o meio ambiente. Agora, Arlete, quais são aí os principais erros de prescrição? Os principais erros de prescrição médica, de prescrições de modo geral, porque hoje nós temos 3 prescritores, que são os médicos veterinários e dentistas, estão associados ou imediatamente na prescrição ou no processo de dispensação. E para isso a Anvisa regulamentou uma RDC em que exige que as prescrições, todas as prescrições, elas sejam redigidas de maneira que não gere dúvida. Então, para isso, elas precisam ser impressas, elas precisam ser digitalizadas, para evitar o erro de entendimento por parte daqueles que farão a venda. Então, os principais erros estão associados diretamente à prescrição e ao atendimento. Agora, Arlete, remédios naturais, os chazinhos da vovó, podem ser tomados aí sem nenhuma preocupação? Não, nem sempre. Todo medicamento, remédio, oferece algum tipo de risco. E não quer dizer que, pelo fato de ser natural, que ele é isento de risco. Pode trazer alguns efeitos colaterais e reações adversas. Inclusive, há estudos de pesquisadores aqui, de dentro da Unimontes, aqui em Montes Claros, que trazem esses dados, trazendo aí que, inclusive, a erva cidreira, que é simplesinho, é um medicamento simplesinho que qualquer um pode tomar, o chazinho, mas é contraindicado, por exemplo, para gestantes. Então, já há pesquisas relacionadas nesse contexto, tentando dizer, e trazer a verdade para nós de que é medicamento, é remédio, cuidado. Não é um suco natural que eu posso tomar a qualquer momento, a qualquer hora. Exige atenção, exige cuidado. O medicamento ele está associado ao tratamento de doença e não necessariamente à vontade do indivíduo. Então, é necessário um uso adequado e com muita atenção. Portanto, quando for usar esses tipos de remédios caseiros, pedir sempre a orientação de um profissional. Sim, não se deve usar nenhum tipo de remédio, medicamento, sem a orientação adequada do profissional. Esse profissional, ele é o médico prescritor, ele é o farmacêutico dentro das drogarias, em todas as drogarias, chegar e pedir para falar com o farmacêutico, essa orientação certamente será qualificada. Então, Arlete, afinal, genérico é igual ao medicamento de marca? Sim, essa é a pergunta que a população sempre faz para nós dentro das drogarias, mas exatamente, o medicamento de marca ele é igual ao medicamento genérico. O medicamento genérico ele chega mais barato à população por ter uma política pública de aquisição de medicamentos que o governo oferece. E, diante disso, esse medicamento, como não tem nome de marca, como não tem marketing, ele sai mais barato para o paciente, o cliente. Esse medicamento ele passa pelo teste de bioequivalência e de biodisponibilidade, assegurando que bioequivalência é exatamente equivalente à dosagem. Biodisponibilidade, o medicamento genérico, ele vai ficar disponível no organismo com concentrações séricas exatamente igual ao medicamento de marca. Inclusive, a lei que nos assegura, enquanto farmacêuticos, fazermos a intercambiabilidade, a troca do ético pelo genérico. O que nós devemos ter atenção é quando chegamos em drogaria e que alguém nos fala assim, olha, esse aqui é exatamente igual ao medicamento de marca, é o genérico. E, de repente, aquele medicamento não é genérico. Então, como identificar esse medicamento genérico? O medicamento genérico ele é tarjado na cor amarela e ele tem um Gzinho bem escuro,
um G azul bem escuro, quase preto. Então, tem que ter o G de genérico. Se não tem o G de genérico, ele não é genérico, então estão nos vendendo gato por lebre. Então não precisa de preconceito, nem trocar de farmácia, genérico, é a Não mesma precisa, pode comprar e confiança. Ok. Agora, devo tomar o medicamento com leite ou com água? Líquido universal para usar, para administrar medicamentos via oral, é a água. Às vezes a gente fala assim, eu vou tomar com leite. Nem sempre eu posso tomar com leite. Há medicamentos que eu posso tomar, eu posso ingerir com leite. Mas como a gente, enquanto leigo, não tem esse domínio, o que nós orientamos sempre? Sempre com água. Por quê? O leite, em alguns casos, ele pode tirar o efeito do medicamento. O leite pode causar e acelerar o processo de reações adversas e de efeitos colaterais de medicamentos. Por exemplo, o sulfato ferroso é um medicamento que não pode ser administrado com leite, porque o cálcio do leite tira o efeito do ferro do sulfato ferroso. E, via de regra, comumente, nós vemos sendo usado assim. Então, líquido universal para medicamentos é água. Lembrei da minha vovó que queria sempre tomar o medicamento com leite, então não podia. Não. Olha, daqui a pouco a gente vai tirar uma outra dúvida que é sobre partir o remédio ao meio. Pode ou não pode? A gente tira essa dúvida depois do intervalo. Nosso Vida Saúde já está de volta, hoje recebendo a farmacêutica Arlete Lucena. Eu deixei uma pergunta no ar sobre os medicamentos, né, sobre os remédios. Se pode partir aí o comprimido, Arlete? Então, existem medicamentos que podem ser partidos e existem medicamentos que não podem. Então, vai depender de como ele é produzido. Se ele vem com aquele suco no meio, aquele comprimido ele pode ser partido. Agora, se ele não tem o suco, que é aquela listrinha no meio, então eu não posso partir. Cápsulas nunca devem ser partidas, drágeas nunca devem ser partidas. Agora, o mais adequado em termos uma medicação, termos um comprimido que não se adequa à necessidade do paciente, o mais adequado é, então, indicarmos o medicamento manipulado, porque o medicamento manipulado ele vem em doses adequadas para a necessidade do paciente, sem necessidade de partir o medicamento, porque orientamos sempre que não se deve partir. A questão aqui é, eu posso partir aquele que tem o suco, mas, podendo evitar, vamos evitar e vamos usar os manipulados. Arlete, esqueci de tomar meu medicamento. E agora, o que eu faço? Depende de qual medicamento. Se for, por exemplo, uma pílula anticoncepcional, imediatamente, ao perceber o esquecimento, usar, então, fazer a administração da pílula. Antibióticos, eles exigem de nós um critério muito grande, no sentido de obediência aos horários da posologia. Se o medicamento ele tem que ser administrado meio-dia, ele tem que ser administrado meio-dia. No entanto, eu esqueci de tomar o medicamento. Então, vai depender de qual horário. Eu vou tomar ele de 6 em 6 horas. 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. Eu esqueci de tomar meio-dia. E agora já são 2 horas da tarde. O que eu faço? Eu tomo o comprimido ou eu deixo para tomar a próxima dose? Se estiver antes de 50% do tempo da próxima dose que eu vou tomar, o indicado é ingerir o medicamento. Então, se são 2 horas da tarde, eu esqueci de tomar o medicamento de meio-dia, eu posso tomar. Agora, são 5 horas da tarde, eu esqueci de tomar o de meio-dia, eu vou tomar 6 horas, então eu espero para o de 6 horas. Mas é sempre bom lembrar que medicamento é coisa séria. Coloca o celular para despertar, pede alguém para lembrar, mas medicamento deve ser administrado dentro do horário de posologia. Por quê? As concentrações no organismo desse medicamento, elas vão diminuindo no decorrer do tempo. O medicamento ele é tomado de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12, porque é o tempo que ele está fazendo efeito dentro do organismo. Então, quando eu altero esse tempo em que eu estou ingerindo o medicamento, eu também altero a eficácia desse medicamento e eu posso comprometer o meu tratamento. Agora, onde guardar os medicamentos? Tem gente que coloca lá no banheiro para lembrar que tem que tomar.
Tradicionalmente nós guardamos, né, no banheiro, mas é um local completamente inadequado. A microbiota ambiental do banheiro ela é completamente imprópria para os medicamentos. Medicamentos devem ficar armazenados em local alto, para que crianças, né, e não tenham acesso, longe de altas temperaturas, longe da incidência de raios solares e longe de baixas temperaturas também, porque às vezes a pessoa coloca em cima do micro-ondas, não é o local adequado. Em cima da geladeira, não é o local adequado. O ideal é ter um armário em que eu deixe esse medicamento longe do alcance das crianças e que ele fique longe da incidência do calor, longe da incidência de sol, e, com isso, eu consigo manter uma temperatura adequada para ele, que é, no máximo, 35 graus. Agora, Arlete, esses dias eu fiz uma varredura de alguns medicamentos vencidos, joguei muita coisa fora. Agora, onde descartar esses medicamentos? Medicamento não é um lixo comum, então ele não deve ir para o meu lixo domiciliar. Ele deve ser descartado de maneira adequada. E hoje, Montes Claros, nós temos uma cobertura em todo o município, e em todos os bairros, então, nós temos os ESF, são as Unidades Básicas de Saúde. Quando o medicamento vence, eu encaminho esse medicamento para a Unidade Básica de Saúde mais próxima da minha casa, e lá eles fazem o descarte adequado, porque tem uma empresa que faz a incineração desse tipo de resíduo. Então, eu encaminho para a Unidade Básica de Saúde mais próxima da minha casa. Perfeito. Agora, fala para a gente, né, sobre a falta de medicamentos que atingiu o Brasil. Por quê? Essa falta de medicamentos é uma falta que tem nos gerado muita dor de cabeça, principalmente nós que estamos aí na farmácia hospitalar, porque tem faltado muitos medicamentos, inclusive injetáveis, como é o caso da dipirona, da atropina, neostigmina, que são anestésicos importantes. Então, essa medicação ela teve falta. Os laboratórios alegam que falta insumo para a produção, e essa falta ela é nacional, e há alguns países que já relatam também falta desse tipo de medicamento. Os principais laboratórios, os maiores laboratórios produtores e detentores dessa matéria-prima, alegam que não conseguem comprar a matéria-prima. Com isso, a produção foi encerrada e há uma descontinuidade dessa produção e o medicamento não chega até nós. Inclusive, recentemente, percebemos aí nas drogarias a falta de antibióticos importantes. A gente não consegue por falta de matéria-prima, as indústrias não estão produzindo. Inclusive, o Ministério da Saúde trouxe esse alerta para que nós fizéssemos, dentro das estratégias de saúde pública, fizéssemos, então, possíveis trocas quando fossem viáveis. Mas nem sempre acontece. Isso pode comprometer aí o sistema de saúde, na sua avaliação? Sim, compromete, porque hoje a dipirona, por exemplo, como antipirético, né, para baixar a febre, nós não temos um antipirético mais efetivo que a dipirona. Como anestésico aí de algumas, analgesia de algumas dores mais leves, também não temos substitutos à altura. E aí nós temos outros medicamentos disponíveis no mercado, mas esses medicamentos não substituem necessariamente a dipirona. Isso compromete o atendimento na saúde pública. Nós recebemos aqui no nosso estúdio Arlete Lucena, farmacêutica. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a você, estou à disposição sempre. A gente agradece você, telespectador, que sempre acompanha o nosso programa. Até a próxima!